Pronto, gente. Entrei novamente aqui. E ver se tá bem aí a imagem. Ah, vixe. Oi. Entrei novamente aqui para tentar fazer essa live dar certo. Novamente. Oi, Rai. Tô quase fazendo outra live com o Raimundo, assim, meu convidado não aparecer. Que o pessoal ficou Raimunda, Raimunda no dia da live. Todo mundo contente com Raimunda. Cadê esse homem? Ele entrou agora. Agora sim, Cacá. Vou te convidar aqui, Cacá. Pronto, gente. É a primeira vez que eu convido um homem para fazer uma live comigo e a live começa a ficar assim bugada. Deixa eu ver a câmera. Peraí. Cadê a câmera? Oi, Cacá. Eu já te ouço, só não te vejo. Sua câmera tá atualizando aqui para mim. Você consegue me ouvir? Agora eu te vejo. Você me vê? Você me vê e me ouve bem? Aqui. Oi? A câmera não está posicionada para mim. Você está me vendo? Eu tô te vendo, sim, tranquilamente. Eu não estou te vendo. Eu estou vendo só a câmera traseira. Tá de boa? Tá, você não se vê, você vai ficar desconfortável, mas eu te vejo, tranquilo aqui. Pergunta se ela está vendo uma mão. Você está vendo uma mão passando na câmera? Não, eu tô vendo você, uma biblioteca, alguma coisa ao fundo aí. É isso mesmo. E eu não estou me vendo, não. Não consigo me ver. Eu tava assistindo uma live na instante que aconteceu a mesma coisa com a pessoa. Peraí, Ela não conseguia se ver. Peraí. Estamos com problema técnico, gente. Calma. Manuel convida a galera aí para entrar. Manuel, gente, eu tô falando Manuel. Manuel é professor aqui da rede, do Puxinho. E fecha a janela para mim que tá ventando. Não consigo te ver, mano. Não consigo me ver. E agora nem eu tô te vendo, só tô te ouvindo. Vamos esperar melhorar aqui. E agora já estou lhe vendo, já estou me vendo. Vamos lá? Já tá me Mas vendo? eu não tô te vendo, tá atualizando aqui pra mim. Eu tô ouvindo o seu áudio só. Já estou lhe vendo e estou me vendo. Agora tá melhor. Mas eu não tô te vendo. Então atualiza para eu tenho que sair de novo e entrar. Não, vamos ver aí se ficar, pra ver se melhora. Alguém tá vendo o Cacá? Porque pode ser um problema meu. Alguém tá vendo ele ou tá igual a mim, assim, eu não vejo ninguém? Só ouve. Me responde aí, Flávia. Alguém responde? Não tô ouvindo. Aí, Flávia não tá te vendo também. Não tá me vendo? Não, só tá me vendo. Eu te ouço, só. E agora tá me ouvindo? Tá me vendo? Não.
Espera aí que eu vou sair e entrar de novo. Tá, eu espero. Eu estava assistindo uma live com Janaína aqui, uma enfermeira aqui da cidade, e a convidada dela teve o mesmo problema. Pode ser algo do Instagram. A psicóloga não aparecia também. Cacá, eu vejo uns potinhos brancos agora. Não vejo você, mas vejo uns potes na mesa aí. E uma mão, tô vendo uma mão. É a minha. Pronto, que eu te vejo. Agora eu te vejo. E eu não te vejo, mas vamos lá. Assim. Vamos lá. Cacá, deixa eu te falar uma coisa. Obrigada por você, né, dentro dessa agenda doida aí de Salvador, não sei o quê. Você dispôs do seu tempo para fazer uma live comigo, né? A gente não se conhece pessoalmente. Eu já te vi uma vez num grupo de Arlete de pesquisa lá da UESC, mas já tem muito tempo, então não creio que você vá lembrar de mim. E ao mesmo tempo, quero dizer que eu fiz uma sequência de 14 lives, não, 16 lives com mulheres, né? Então eu estou fazendo a primeira live com um homem, né? Então seja bem-vindo a esse universo de onde eu só tive a oportunidade, ou eu só oportunizei, né, mulheres. Então você está num bendito estou entre as mulheres. Me conte um pouquinho aí, quem é Cacá? Eu fiz questão de botar Cacá, eu sei que Cacá é Carlos Viana, mas quem é Cacá que todo mundo conhece? Então, sou Carlos Viana, nascido e criado no chão de Pau-Brasil, Bahia, filho de Dona Elza e filho também de Seu Santo do Jegue. Meus avós, que me criaram, né? Sou filho de Genilda e filho de José dos Santos. Desde pequeno, sempre morei e cresci na minha cidade muito pobre, vim de uma rua que o pessoal apelida de Rua da Jega, e essa rua era uma rua de muito sonho e muita pobreza, mas nós nunca deixamos de sonhar. Quando eu terminei o meu ensino médio, pude sonhar quando eu vim para Ilhéus, estudei no Colégio Modelo e sonhei com a possibilidade de fazer um curso técnico. Ingressei na IMARC em 2007, 2008, formei em agropecuária, voltei, prestei o vestibular de agronomia. Não fui aprovado, infelizmente, mas fui aprovado em outras 10 seleções e resolvi trabalhar. 2 anos depois, fiz um curso de agroecologia na escola do MST, em Arataca, na escola do campo, e lá pude reformular a minha concepção de educação e consegui fazer o último vestibular da UESC e passei em 2º lugar em Ciências Sociais e 8º lugar em Geografia. Concluí Ciências Sociais, depois fui ser aluno da especialização de Educação do Campo, passei nessa seleção, e minha orientadora, tanto na graduação como na especialização, foi Arlete Ramos, a qual eu saúdo a todos os professores que estão assistindo essa live, e estendo com imenso carinho o meu boa noite a todos, né? Atualmente eu estou cursando Desenvolvimento Regional Sustentável no IF Baiano de Uruçuca, estou no 1º semestre, atuei em ONGs, cooperativas e no movimento social desde que me formei. E aqui estou para que a gente possa ouvir e falar um pouco um pouquinho desses meus passos que consegui trilhar a partir da oportunidade dos mestres e das mestras por onde eu passei, que me oportunizou fazer um trabalho. Que bom, Cacá, de te ouvir assim, né? Que a gente faz tantas andanças. Mas deixa eu te falar, uma coisa que me fez convidar você não é o conhecimento, como eu já disse, a gente não se conhece, mas uma palavra, teia dos povos, né? Okay. Eu me lembro que quando eu te conheci, você estava apresentando para a Arlete o conceito de teia dos povos, ou seja, tem tempo já, né? E isso eu levei para a vida, né? Você apresentou ali e tal, e eu fiquei muito feliz de como era algo importante ser discutido, né? E aí confesso para você que eu estou passeando por uma seara que para mim não é conhecida, né? Que é ecologia.
E aí eu te pergunto de imediato, né, o que é a agroecologia e o que precisamos aprender com essa ciência? Então, eu, primeiramente, nós trabalhamos o conceito de agroecologia na teia dos povos, né? E eu vou falar um pouquinho aqui a teia dos povos. A agroecologia para nós é o resgate do conhecimento dos ancestrais, são as práticas que as comunidades fazem de forma sustentáveis e que formam o homem e a mulher no comum da luta pela terra, no comum da construção que a gente chama de bem viver, da qualidade de vida e na oferta e produção de alimentos, produção de água, produção de conhecimento. Mas eu vou dizer que para nós a agroecologia também é uma ciência e ela, como ciência, ela abrange dentro dela vários outros aspectos, né? Como a ecologia, a parte agronômica, a parte cultural, a parte de educação. E nós concebemos a agroecologia não como um aspecto de produção orgânica, de produção agroecológica, mas como um aspecto de formação do homem e da mulher frente ao modelo de sistema que nós pretendemos construir e enfrentar a partir do sistema capitalista. Então, nós concebemos a agroecologia como um modelo de ciência que vai formar esse homem, essa mulher, essa jovem, esse jovem, para empoderamento e tomando para si esse conhecimento, consiga fazer um enfrentamento da luta de classe, consiga se conhecer como sujeito integrante e integrado ao sistema que ele convive, ao sistema produtivo que ele convive, e assim, ao entender esse sistema e como ele sendo parte, ele cria essa consciência e avança nos outros aspectos culturais, educacionais e os aspectos também da sustentabilidade. Então, nós concebemos a agroecologia como essa ciência norteadora da luta dos povos. Cacá, eu vou pular um pouco do que a gente tinha pensado como roteiro e vou pegar o que você já falou, né, de agroecologia, e vou fazer uma pergunta para você com base em uma tirinha que eu vi hoje, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Como a gente pode pensar nessa logo que como é o nome desse pessoal? Esqueci, Cacá, deu um branco aqui, né? Esse pessoal que pensa o mercado, né, agroecológico ou agroindustrial com o agroecológico. Como a gente pode pensar essas duas formas de conceber a produção? Primeiro, Darluce, nós precisamos entender que o modelo que tenta se contrapor aí, ela perpassa da formação histórica do Brasil. Desde os 500 anos, da formação das Seis Marias, das capitanias hereditárias, da primeira lei de terras que existiu, da divisão dessas terras, de quem poderia ter o acesso às terras, da criação dos latifúndios, da produção, escravização do ser humano e do outro, a partir dos engenhos de café, dos engenhos do café, da cultura do café, da cultura da cana, do ciclo do leite e, na nossa região, do ciclo do cacau. Então, existem dois projetos, duas oportunidades. Aqueles que sempre tiveram a terra e como produzir e conseguiram, a partir da construção dos seus bens e da sua riqueza, de uma mão de obra escravizada, construir riqueza, construir dinheiro, conseguir hoje ser chamado de latifúndio e hoje se apresenta como agro é tech, agro é pop e agro é bi. Em contramão desse sistema, após a abolição em 88, o povo preto, e em especial também o povo indígena, foi excluído do processo de acesso à terra no Brasil. Se ele foi excluído, ele não conseguia construir uma identidade de produção. Mas os movimentos sociais não se deixaram render. E o que é que eles fizeram? Eles construíram a Liga Camponesa, eles fizeram enfrentamento, eles lutaram pelas reformas de base
E no ano de 60, na década de 60, quando isso estava já aflorando, veio o golpe militar para frear essas reformas de base e o acesso à terra dos sempre que construíram esse Brasil, mas que foram legados. E aí os movimentos sociais e na ditadura é criada o Estatuto da Terra. E aí é criado também os primeiros assentamentos de reforma agrária. E eu quero citar como referência a sua região. A sua região, na Bahia e no Brasil, é uma referência porque teve a primeira luta na década de 70, da luta pela terra, que foi o Puxim e o Sarão. Quando não existia legislação de reforma agrária, de desapropriação de terra, de aquisição de terra, os agricultores e os pequenos agricultores, os parceiros e os meeiros, não aguentavam mais a exploração dos grandes produtores de cacau e fizeram um enfrentamento e criaram o primeiro assentamento do Brasil, que eu chamo ele de primeiro assentamento do Brasil, porque foi aqui que começou a concepção de luta pela terra do Puxim e do Sarão. E então, com essas duas visões, hoje nós temos o agroetec e o agroepop, mas temos distinções, porque o PIB, dentro do PIB, eles colocam dinheiro para o chamado plano, eles chamam do plano de investimento. O plano de investimento do agroetec, o agroepop, sobre a faça de produção de alimentos, sobre a faça de que vai acabar com a fome no Brasil e no mundo, e aí implementou a questão da Revolução Verde, que na verdade foi apropriação do capital brasileiro e do capital internacional para a ocupação dos campos brasileiros para a reprodução de capital e para a reprodução, e que eles tomaram conta das terras, deram um golpe no Brasil, enfiaram dinheiro bastante nesses produtores que já vieram lá do latifúndio e sobre a técnica de que era preciso acabar com a fome no mundo. E nessa época nós tínhamos cerca de 2 bilhões de famintos, segundo a FAO, e tínhamos 3 bilhões de desnutridos. Hoje, sobre essa tecnologia, esse avanço, sobre esse acúmulo de terras, nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas desnutridas e temos cerca de quase 8 bilhões, não, 4 bilhões de pessoas desnutridas e temos quase 5 bilhões de pessoas famintas. Ou seja, nós temos uma população mundial de 8 bilhões. Então, a cada 8 pessoas, 5 passam necessidade. E aí, nós batemos recordes e recordes e recordes de produção de alimentos, nós batemos recordes e recordes de produção de tecnologia, de produção de sementes, e o povo, de fato, não tem acesso à comida, porque a comida virou mercadoria, a terra virou mercadoria, e aí os movimentos sociais apresentam uma outra possibilidade de se pensar esse campo brasileiro. E aí vai para a luta do enfrentamento da descentralização da terra. E aí, com o Estatuto da Terra, tivemos os primeiros assentamentos, e na nossa região, vale salientar que só conseguimos avançar na luta pela terra e nos primeiros assentamentos para derrotar a cultura do monocacau, a cultura do coronel e da monocultura do cacau, e instituir os primeiros assentamentos com a crise de 89, causada pelas vassouras de bruxa, que demonstrou que eles, em algum momento, não foram produtores e que estavam preocupados na nossa região. Foram, e me permita a palavra, gigolores do cacau. E abandonaram essas fazendas e tirou da nossa região, fizeram um crime, expulsando quase 30% da nossa população no campo, de Canavieiras aos outros territórios, empurrando essa população que já não tinha mais emprego, já não tinha mais nada para a cidade. Aqueles que conseguiram resistir organizaram-se em movimentos sociais e foram para a luta, fundaram os primeiros assentamentos de reforma agrária, para lutar pela terra, para dizer que a terra é o direito desse homem e dessa mulher para a reprodução da vida. E lançaram mão não do sistema de produção convencional que exaure a terra, que degrada o meio ambiente, mas tiveram que construir uma concepção de produção sustentável. E essa produção sustentável nós entendemos que perpassa pela adoção da agroecologia, que é formar o homem, formar a mulher, da sua consciência do papel integrador que ele tem nesse ambiente
e que ele precisa avançar. Então, agro é tech, agro é vida, agro é pop, agro é vida, é uma balela, é uma mentira. Agro é veneno, agro mata, agro apropria-se da terra, agro não faz o processo de reforma agrária e agro concentra a renda e não promove emprego. E eles têm a televisão e eles têm os maiores orçamentos e por isso que a gente hoje não consegue competir com o agroetec e o agroepop. Cacá, obrigada aí pela, né, pela empolgação de falar disso, que a gente fica empolgada aqui também. E eu quero ter duas ressalvas, não é ressalva, complementar duas coisas na sua fala. Primeira coisa, Cacá, é que recentemente, eu acho que tem um pouco menos de 2 meses, eu tive acesso ao CIAM. Eu não sei se vocês conhecem, é um sistema de alguma coisa da Justiça, que eles disponibilizam documentos antigos do Sistema Nacional de Justiça para a população. E alguém postou isso no Facebook, eu fui lá, prontamente entrei nesse site, fiz meu cadastro e botei lá no CIAM, Canavieiras. Pasme, você não tem noção, você falou sarampo e puxim, você não tem noção do que veio à tona sobre a disputa do sarampo e puxim, que era o Conselho Nacional de Justiça, né, a perseguição às pessoas que estavam envolvidas nessa luta pela terra do sarampo e do puxim. E um camarada nosso, Joselito vai saber, Alberto Evangelista, nem Alberto sabia, inclusive eu passei o contato e ele foi buscar. Todas as ações de Alberto Evangelista eram monitoradas na cidade, porque ele estava envolvido nessa luta dessa terra. Ah, você conhece Alberto? Alberto é de pau-brasil. Inclusive, Alberto é meu formador. Então, que informação! E aí, Alberto, ele era todo monitorado, então tem inclusive registro lá de que ele era associado ao narcotráfico, que o pessoal colocou ele, né, nesse intuito de indiciá-lo como narcotraficante, onde ele se escondia, toda a vida dele era monitorada, e esses documentos estão no CIAM, que era coisa antiga. A outra parte que eu quero dizer para você é que na sua fala, quando você fala Canavieiras, tal, esse movimento, eu sinto falta disso hoje, Cacá. Eu fui coordenadora da educação do campo durante 10 anos, né? Contando todas as minhas passagens, 10 anos. Não, minto, não foi não. 8. Todas as passagens, 8. 8 anos. E a gente tinha uma dificuldade, ainda tem aqui em Canavieiras hoje, de pensar a educação do campo a partir dos movimentos sociais, né? E quando eu acho que a gente tem essa dificuldade, é porque a gente não conhece esse processo histórico, de pensar esse movimento de luta pela terra que Canavieiras já passou. Hoje a gente tem 2 assentamentos que a gente não reconhece dentro, quando você passa e você vai viver dentro da escola ali com os professores, eles nem lembram que eles estão dentro do assentamento, né? Não existe essa militância forte como a gente vê em outros lugares. E eu sinto falta disso. Era isso que eu queria deixar registrado. Outra coisa que você falou da agroecologia, que foi foi a primeira pergunta que eu fiz, que era um conceito, né? Para você, qual é o principal ou os principais desafios para se implantar a agroecologia no país? Então, para implementar, né? Não é implantar. Então, eu quero começar primeiro. Você me ouviu? Eu lhe ouvi. Você Agora me ouviu? Porque você estava travado para mim. Ok. Então, eu perguntei... Você me ouviu? Você ouviu a pergunta? Eu ouvi a sua pergunta e eu quero começar respondendo a sua pergunta, regionalizando ela do micro para o macro. Nossa região, ela é uma região altamente agrícola e agropecuária, e ela tinha como um ponto central, como sua base econômica, a monocultura do cacau. Cacau em longa escala, cacau cabruca. Com a crise de 89,
essa base foi esfacelada. É tanto que foi possível surgir os assentamentos e as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas puderam ter algum dos seus territórios. Tá travando, gente. Deixa eu ver se volta aqui. Cacá, agora Oi. voltou. Agora a sua câmera tá voltada para o copo, como estava no começo. Agora sim, tô te ouvindo, tô te vendo E me ouvindo também, né? também. Então vamos lá. Essa região sofreu um esfacelamento da sua base econômica. E eu explico como. Essa região ela era centrada no monocultivo do cacau. E esse cacau, que inclusive sustentou o Brasil por 3 décadas, ninguém pagava a folha de funcionário brasileiro sem antes ligar para a Bahia e dizer assim, qual a possibilidade, qual a estimativa de safra de cacau a ser vendido na próxima safra. E aí se vendia esse cacau, né, como commodity, e aí conseguia esse dinheiro internacional para pagar o Brasil. Só que nós ficamos apenas com essa riqueza, 7% do lucro desse cacau ficava da porteira para dentro. 93% dessa riqueza era da porteira para fora. Então, fomos tão ricos, que conseguimos o desfrute de, inclusive, trazer um caminhão, ou trazer um navio com pedras de outros lugares, né, para fazer um calçamento para uma filha de um coronel casar. Pense aí da riqueza que conseguimos com 7%. Mas esse cacau, com a crise de 89, essa base foi esfacelada. As pessoas dessa região não tiveram mais o seu sustento e não tiveram mais como sustentar esse status quo. O que eles fizeram? Muitos se suicidaram, outros morreram, outros abandonaram, e outros criaram o que a gente chama na nossa região de meia. O que é a meia? O cara tem a terra, ele tem um trabalhador, não pode mais pagar o trabalhador, ele entrega o trabalhador à terra, e essa terra agora passa a ser cuidada por esse trabalhador, e ele fica lá de Salvador, de São Paulo, do Rio, de Miami, não sei das quantas, recebendo só o que esse trabalhador tira dessa terra e passa para ele. Então não há investimento, não há mais esse ciclo, então a nossa região começou a ser esfacelada. Esse trabalhador, para não morrer de fome, começou a atacar a floresta. Então foi aí que as grandes madeireiras do Espírito Santo e regiões começaram a se instalar na nossa região. E começaram, de fato, a explorar a nossa Mata Atlântica. Todo esse cacau que nós temos aí hoje é conhecido como cacau cabruca. Por quê? É o cacau debaixo da mata. A única cultura que temos para preservar no mundo que consegue conviver com a mata é o cacau, de forma cabruca. Então, essa base esfacelada, vários agricultores pegaram suas fazendas, derrubaram os cacaus tudo, plantaram café, outros foram criar gado, e até hoje nós não nos encontramos como base econômica para dizer, olha, a nossa base econômica igual no Cisal é o Cisal, a nossa base econômica igual lá no território médio sudoeste é o gado, a nossa base econômica como no extremo sul pode ser o eucalipto, e várias regiões, a banana lá em Bom Jesus da Lapa. A nossa região perdeu a identidade de base econômica. Está todo mundo fazendo várias coisas e não temos uma cultura que, de fato, ergue essa região. Então, não tem solidez, né? A luta dos povos e a conquista dos territórios do Tupinambá, que ainda está em processo, do povo Pataxó-Ranranran, dos diversos quilombos, o avanço do MST, do MLT e de outros movimentos sociais, do CETA e da FETAG na nossa região, criou um aspecto de que era possível mudar a luta, a concepção dessa região. E em 2002, entendemos que, em 2012, que as mulheres estavam travando as suas lutas, os índios estavam travando as suas lutas, os quilombolas, os pescadores, as marisqueiras, o povo preto, as universidades, os estudantes estavam todos travando a sua luta de forma descoordenada. Porque quem mais nos oprime
é o modelo de produção capitalista que se apropria da monocultura. Então, em 2012, nós chamamos todos os movimentos sociais e para uma grande assembleia, uma grande reunião, para repactuar as lutas. Não é para o índio abandonar a sua luta, o preto abandonar a sua luta, as mulheres abandonar. Não era para abandonar a sua diversidade, era para entender o que existia em comum entre todos eles, e o que existia em comum entre todos eles era a opressão sofrida pelo sistema, pelo modo de produção capitalista, e, ao mesmo tempo, era a terra, porque todos eles tinham o significado da terra e era o trabalho. Então, todos eles entenderam que era possível criar uma nova concepção de região. E aí a gente lança a mão do que a gente vai chamar da Jornada de Agroecologia da Bahia, e nessa Jornada de Agroecologia da Bahia foi pactuado com os movimentos sociais, com as comunidades, com os assentamentos, com as mulheres, com as universidades, com os estudantes, que era possível reconstruir essa região. E aí a gente cria a Teia dos Povos. O que é a Teia dos Povos? É uma articulação que vai dar conta de articular os movimentos, articular as comunidades para construir um projeto de concepção sustentável baseado na convivência com a Mata Atlântica. E aí nós lançamos mão de um grande programa que a gente vai chamar Programa de Desenvolvimento Econômico da Mata Atlântica. Esse programa nós conseguimos construir, criar com a ajuda do companheiro Lães, de Wallace, do professor Marco Antônio, das universidades, dos movimentos sociais, e nós conseguimos construir, que era possível construir uma concepção de região, reconstruindo a base econômica a partir do cacau cabruca, mas, ao mesmo tempo, Darluz, entendendo que a transversalidade da produção do cacau cabruca só seria construída uma nova região se ela tivesse casada com a educação. Ora, fomos ricos a tal ponto de trazermos pedras de outro lugar para uma filha de um coronel casar, mas somos pobres do ponto de vista que os nossos trabalhadores, na época da monocultura do cacau, eles eram analfabetos. E onde estão esses analfabetos hoje? Ou estão nas periferias da cidade, nos Brooklyns da vida, nas periferias de Itabuna, de Ilhéus, de Canavieiras, de Porto Seguro. Esse povo que não conseguiu ficar na terra, vieram para a cidade. E quando vieram para a cidade, eram um analfabeto de pai, mãe e avós. E qual era a perspectiva de vida dessas famílias? Eles se submetiam ainda mais a subempregos, e aqueles que não resistiam, e eu não estou defendendo isso jamais, gente, e eu quero deixar claro, foram cooptados pelo crime organizado. E tem uma pesquisa que vai mostrar que 70% da ocupação do Ariston Cardoso e do presídio de Itabuna e da nossa região, ele é ocupado por filhos, netos ou pessoas que tiveram um vínculo no campo. Então, a crise do cacau e a crise da nossa região esfacelou de tal forma que o nosso povo, quando saiu de lá, não tiveram oportunidade e foram para as margens. E nós agora chamamos esses movimentos e chamamos essas comunidades para construir uma nova proposta. E aí a gente lança a mão da agroecologia. Mas a agroecologia tem que estar alinhada a um projeto de educação. Como é que uma cidade como, por exemplo, Camaquã, tem, em média, 1 hora de trabalho a 1,35? Não existe desenvolvimento regional de nenhuma região se a hora de trabalho dessa região ela está abaixo de pelo menos 4 ou 5 reais. E para acabar com isso, e para a gente minimizar essas dores, nós criamos um projeto de recuperação da Mata Atlântica, do Prodesema, aliado a um projeto de educação. Porque só vamos enfrentar uma nova perspectiva de construção dessa região com um projeto de educação. E não é essa educação que você manda o menino e a menina para a escola e que a professora, por ser desinformada e por ter uma má formação, porque ela não teve acesso a pessoas que conseguiram construir uma outra concepção, dizer que ou o menino estuda ou ele vai para a roça, como se a roça e o campo fosse algo pejorativo, fosse algo
pormenorizado. Mas nós queremos agora construir uma concepção de região alinhado à concepção de educação. E aí chega na nossa região a Universidade Federal do Sul da Bahia. E aí a gente começa a pressionar o ESC para sair dos seus muros. E aí nós começamos a pressionar o IFE e o IFE baiano para sair dos seus muros. E aí nós pressionamos o governo em marcha para criar as escolas técnicas regionais, que pudesse dar conta de que esse menino e essa menina saísse do ensino básico, fizesse um curso técnico e voltasse para a sua comunidade para contribuir. Não precisamos só de técnicos agrícolas, de técnicos de meio ambiente, mas precisamos de uma concepção de educação que trate esse campo, que a gente vai precisar de médico, de advogado, de pedagogo, de veterinário, de cientista social. E que bom que eu tive ponto para passar em outras áreas, mas eu escolhi fazer as ciências sociais para ajudar o meu. Então, os desafios e perspectivas da nossa região para a construção da agroecologia, primeiro passa em entender que as universidades têm que estar de mão dadas e que os cursos da nossa região precisam dar conta do que é enfrentar essa pós-crise. E agora nós estamos enfrentando outra crise, que é a pandemia. Então, as universidades agora têm um papel preponderante de reconstruir economicamente essa região. E só vamos construir e reconstruir essa região economicamente quando nós entendermos que é preciso recuperar 200 mil hectares de cacau-cabruca para a gente fazer agroindústria, para a gente produzir níveis, para a gente produzir líquido, para a gente ficar com 70% da riqueza produzida pelo cacau. Para que a gente possa financiar as nossas escolas, para que a gente possa financiar a saúde, para que a gente possa financiar o estado de bem-estar social da nossa região. A nossa região hoje é uma região miserável, 67%, não sou eu que digo isso, mas a professora Mera, em sua pesquisa, dos 26 municípios do nosso território, ele sobrevive de Bolsa Família. Como é que a gente vai construir uma concepção de enfrentamento de uma região rica se a gente não mexer nessa base de distribuição de riqueza? E a riqueza perpassa em distribuir a terra, em construir um projeto alinhado a partir da ciência da agroecologia e de colocar a ciência da agroecologia casado com um processo de educação. Então, eu não sei se eu me fiz entendido, mas o desafio para a construção da agroecologia na nossa região é casar o processo de transversalidade da formação e educação com o processo da transversalidade da diversidade da produção. E na nossa região não precisa só de cacau, mas dentro da mata a gente pode explorar a madeira morta, nós podemos criar a produção de água, nós podemos criar a produção de carbono, nós podemos criar as economias criativas a partir da formação das mulheres, nós podemos criar dentro das cidades pequenas e rurais as cooperativas de produção. Não se engane você, prefeita, aí que vocês estão na próxima gestão. Milton Santos vai dizer que a cidade abaixo de 50 mil habitantes, ela é rural. A nossa região, ela é rural. E os prefeitos não entendem, os gestores não entendem que nós somos rurais. Por não entender, a gente fica correndo atrás de fábrica, fica correndo atrás de azaleia, fica correndo atrás de mal, e fica correndo atrás de polo de não sei o quê. Mas nós não entendemos que a nossa região, ela é rural, e que o nosso povo precisa ser tratado e reconhecido, que a economia desse município precisa ser tratada a partir do pensamento do rural. E eu digo mais, a agroecologia está dizendo que a cada R$1 que se investe na agricultura e um povo formado, volta R$3. Por que R$3? Porque o trabalhador rural, quando ele é investido, que ele vem para a cidade, ele toma uma topada, quebra a sandália, vai lá no comércio e compra. O comércio vai lá e compra no açougue. O açougue vai e compra no mercado. O mercado compra na farmácia. Esse R$1 vira 3. Então, o nosso desenvolvimento da nossa região, primeiro perpassa em qualificar essa mão de obra. Não dá para a gente, hoje, resgatar os que saíram do campo, mas dá para a gente pensar, por exemplo, novas perspectivas para esse campo na nossa região. E pensar essa perspectiva está alinhar a agroecologia como um processo produtivo, acesso à terra e uma educação que saia das universidades
e pare de servir o mercado, porque as universidades, elas servem ao mercado. Cadê a pesquisa da UESC? Cadê a pesquisa da UFSB? Cadê a pesquisa dos Institutos Baiano e do IFBA para melhorar a vida do povo? Parece que a gente vive, por exemplo, na UESC, em 2 estados. O Salobrinho com extrema pobreza e a UESC com um orçamento de mais de uma cidade como Ilhéus. Parece que a Universidade Federal do Sul da Bahia está lá localizada em Ferradas e do lado tem um presídio e que existe a universidade e que existe muita pobreza naquela comunidade. Chegou a hora das universidades e dos movimentos sociais darem as mãos para construir um processo de produção da nossa região e resgate econômico. Invista num novo processo de resgate da nossa região. Então, tem que casar a produção da educação com a produção do campo. As nossas cidades são rurais e nós precisamos entender que precisamos investir no rural. E é preciso cobrar do governo do Estado, do governo federal e do presidente e de quem mais esteja que invista, devolva a nós, da nossa região cacaueira, pelo menos 10% do que nós geramos de imposto para sustentar esse Brasil. Nós não estamos pedindo migalha, não. Nós só estamos pedindo de volta o que nós investimos e construímos nesse Brasil. E hoje essa região precisa ser de volta. Me desculpe se eu me alonguei, mas esse é o desafio para se construir uma agroecologia na nossa região. Não, eu estou extasiada. Eu acho que a galera, pelos comentários, também está muito contemplada na sua fala, porque não é uma fala com diversos saberes, né? E sua fala empolgante por si só faz a gente ficar atento, né? Obrigada, eu só tenho que agradecer. Eu tô aqui assim, tipo, eu sempre falo que tem os dias que eu vou fazer live que eu fico igual lagartixa, né? Só balança a cabeça, porque é muita informação. Mas eu acho, Cacá, que era bom todo mundo assistir essa live primeiro, né? Para ver nós dois aqui, né? Que eu vou fazer esse marketing pessoal também, né? Então, eu acho que uma coisa que você fala muito importante é pensar os municípios na sua esfera como eles são. Eles são rurais e a gente precisa pensar nisso, né? É preciso pensar, é preciso que a gente pense nas nossas origens. Eu sou uma pessoa da cidade, sou urbana, mas tenho todo o meu passado, inclusive boa parte da minha vida até os 10 anos de idade, foi rural, morei na roça, né? E eu acho que não dá para a gente esquecer essas coisas e ensinar do mesmo jeito. E sobre uma questão que você falou sobre os prefeitos, tal, que ficam nessa coisa de atrair indústria, eu tenho um pensamento. Eu falo Canavieiras, né? Canavieiras vive em torno de um turismo falacioso que não tem desenvolvimento, não deslancha, e nunca se fala em agricultura, né? Nunca se fala, nunca se chama de fato para pensar que a gente precisa fomentar os primeiros, fomentar a agricultura familiar, chamar esses pequenos agricultores e organizar e produzir, não fica pensando nesse turismo, né? A gente tem uma galera que são os ribeirinhos aqui, que vivem do extrativismo, mas da organização deles. Você conhece a região, né? Que eu não sabia, mas você está com Canavieiras aqui sempre, né? Que essas pessoas, elas se organizam sozinhas, mas não tem um fomento do poder, do poder local, né? Para organizar essas pessoas, para ajudar, para pensar esse sistema econômico, né? E ainda tem um grave problema dos próprios governantes serem contra a Resex, porque a Resex proíbe o desenvolvimento do turismo e econômico, porque a gente pensa que só vai ter dinheiro na cidade se tiver turismo, né? Um turismo que eu falo que é um turismo de velho, que Canavieiras só vem quem é velho, né? O pessoal quer botar Canavieiras no status de Itacaré. Não vai rolar, galera. Deixa eu falar, não vai rolar. Enfim, né? Eu acho que a gente precisa voltar para as nossas origens, pensar quem somos nós, pensar que Canavieiras tem 32 mil habitantes e a cada novo recenseamento a gente tá caindo, né? Se daqui um dia a gente está com 20 e pouco aí. E a gente pensar justamente por que a gente está caindo tanto, né? A gente não tem emprego, as pessoas estão indo embora daqui. As pessoas vivem aqui, ou trabalham no Hotel Transamérica, ou trabalham na prefeitura, ou como você bem disse, vive de Bolsa Família. Vai ver a arrecadação aí, gente. O que Cacá falou é muito sério. Olhem lá
o tanto de dinheiro que é injetado na economia local oriundo do Bolsa Família. Ainda tem gente que é contra o Bolsa Família, né? Então, todas essas reflexões, Cacá, são muito pertinentes. Cacá, você passou pelo Teia dos Povos, já meio que disse como nasceu, né? Você gostaria de falar um pouco mais sobre a Teia dos Povos? Eu gostaria, né? Eu gostaria de apresentar a vocês que nós estamos em construção desde 2012. Que foi o nosso marco 2012, foi a primeira jornada de agroecologia da Bahia. Inclusive, eu compartilho aqui, né, Darlus, com você, que no meu curso de Ciências Sociais, eu participei de todas as edições da jornada de agroecologia. E o que me inquietava é que eu estava fazendo Ciências Sociais, eu precisava entender como que os povos que tinham o seu projeto de educação, porque o povo do campo tem o seu projeto de educação, os quilombolas têm o seu modelo de educação, os ribeirinhos têm o seu modelo de educação, tudo. Como que esse modelo de educação, que essa diversidade de modelo de educação, abriu mão da sua particularidade e da sua diversidade para construir um projeto macro de educação? E a Teia dos Povos vai dizer, né, que para construir esse homem e essa nova região é preciso construir 4 grandes escolas. E a escola que a gente vai dizer não é o prédio fixo, não é a estrutura física também, mas é a concepção que a gente vai dizer das 4 escolas chaves para formar esse povo para lidar com esse enfrentamento de construção do desenvolvimento da nossa região. E a gente vai dizer que a gente vai precisar construir a Escola das Águas. Por que a Escola das Águas? A Escola das Águas é uma escola que tem o seu tempo diferente das escolas da cidade, porque tem as escolas da maré, o tempo da maré é uma, o tempo de cheia, o tempo dos ribeirinhos, o costume e a vivência dessas pessoas são um. Então, para a gente construir a agroecologia, é preciso construir a concepção da Escola das Águas. Nós vamos dizer que também é preciso construir a Escola dos Tambores e a Escola do Povo Preto. Por quê? O povo preto é riquíssimo em detalhes, riquíssimo em saberes, e é preciso pegar essa escola do povo preto, e a gente tem 2 experiências muito belíssimas, a Casa do Boneco e a escola lá do terreiro de Itacaré, Caxuté, né? Em Itacaré, né? É a Casa do Boneco, e Caxuté, que é lá em Valência, que trabalha essa concepção de formação de uma educação não formal, mas de que forma esse sujeito, a partir, né, da étnico-matemática, utilizando o Dendê, utilizando as várias coisas da natureza para ensinar a criança a tratar com isso. Então, é preciso que o povo preto tenha essa concepção dessa educação. Então, a gente chama para construir a escola dos tambores e do povo preto. Ao mesmo tempo, nós chamamos para construir a escola do cacau e da floresta e do chocolate, né, que seria lidar com a educação do campo, dos campesinos, dos assentados, do pessoal, para lidar com toda essa diversidade de construção dessa educação do campo, formar esses seus cidadãos, formar esses nichos, né, e esses atores sociais para atuar nisso. E a gente vai lançar mão de uma outra escola, que é a escola do arco e da flecha e do maracá, que é a escola do povo indígena, que vai trabalhar essa concepção do que é o ritual indígena, que vai trabalhar a concepção de pertencimento do território, a identidade, porque o índio e a Índia, ele pode sair e ir para qualquer universidade do Brasil, mas se ele tiver dentro dele as suas raízes e trabalhado muito bem, que a escola tradicional não trabalha, o seu pertencimento àquela comunidade ele pode formar no que ele quiser, mas ele tem a ciência que ele não vai deixar de ser índio, nem aqui, nem na China, nem em Cuba, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia, nem na Suíça, em lugar nenhum, porque ele foi construído com a base, com essa formação. E quando ele voltar, ele vai contribuir demais com esses conhecimentos. E, por fim, a gente chama tudo isso, todas essas escolas bases que a gente quer construir, para construir esse homem frente à agroecologia, e frente a esse novo projeto de tocar esse desenvolvimento da região, a gente quer construir uma grande escola chamada Escola da Floresta. Essa Escola da Floresta nada mais é do que esses atores que passaram por cada uma dessas escolas viriam para essa Escola da Floresta e da Cabruca para, de fato, ter acesso a um curso superior, à universidade, e esses voltarem, depois de formado,
para construir essas escolas, né? Voltar para suas bases e dar esse retorno. E estou aqui, eu, que sou fruto dessa escola do campo. Eu sou fruto de uma escola do campo do Milton Santos, num assentamento de Arataca. Passei por lá, ingressei na universidade, fiz o meu curso e hoje eu retorno para minhas bases para dar esse retorno. Então, os que virão depois de mim, eu tenho certeza que eu não sou nada, serão melhores. Porque nós desbravamos, nós estamos voltando e eles vão, a partir dessas escolas, vão poder chegar nas universidades e vai poder fazer enfrentamento com esses professores, que não é por conta dos professores, mas é muito também por conta da formação equivocada dele, que acha que a UESC, a UFSB, os institutos são deles, e não são. É do povo dessa região. Se é do povo dessa região, eles são instrumentos e estão no território, precisa pensar e construir essa região. E só vai mudar isso quando a gente começar a colocar os nossos dentro lá. Quando os nossos também, Darlúcio, virarem professores da instituição. Quando os nossos também estiverem na estrutura. Mas até lá, nós vamos nos construindo e entrando dentro desses espaços. Entende? Então, e resistindo, né? E resistindo, né? Então, precisamos pensar, por exemplo, como você cita aí belamente, a Resex, né? Como que a Escola das Águas vai dialogar com a formação do povo em luta da Resex? Que tipo de educação vamos adotar, de educação do campo desses povos, a partir da convivência com ele, da questão das águas? Então, é uma particularidade que a teia dos povos, ela não deixa de tratar. E a LDB vai dizer que as particularidades têm que ser tratadas e respeitadas, e é por isso que nós apresentamos essas 4 escolas, que trata das particularidades, mas não deixa de tratar do pilar que é a educação e construção universal do conhecimento. Entende? Então, belíssimamente, nós estamos com essa concepção. E tenha certeza que faremos uma região diferente, porque pessoas como nós estamos sendo formadas, estão em luta e irá contribuir. Eu não tenho medo disso. Recentemente, eu fui preso 57 dias, por uma armação de um delegado, e eu dou nome aos bois, eu não tenho medo, de um conchavo político dele, ou de um interesse político, porque eu fiz um enfrentamento a ele no município, porque eu estava coordenando a produção de uma terra que tinha 89 famílias. E lá ele me colocou como chefe de quadrilha, como bandido, como trocador de tiro. Ora, gente, eu não sei atirar em uma mosca, mas eu estava lá como posse ilegal de arma, trocador de tiro. Minha maior arma, sabe o que é? É formar o povo para, em luta, enfrentar quem o oprime. E aqueles que não vão me aceitar, que eu tenho essa capacidade, por isso que eu fiz ciências sociais, e eu vou para dentro dos assentamentos fazer formação, e vou pegar minha área técnica, vou fazer a organização da produção, porque o povo com fome não resiste, e querer me criminalizar, pode botar eu numa masmorra, preso com pena perpétua. Ele vai prender um corpo, mas nunca vai prender um pensamento livre. E eu não tenho vergonha de dizer que passei 57 dias preso no presídio por conta disso, porque eu estava na luta pela terra e, graças a Deus, aos meus orixás, à minha Jurema Sagrada e aos meus encantados, de todo o processo, eu fui absolvido. Das 5 acusações, eu fui absolvido. Das 6, eu fui absolvido em 5. E a última, eu fui condenado em 40 dias, mas eu recorri. Mas estou aqui de pé para dizer para essa região que eu estou em luta. E não é esses 57 dias que vai me envergonhar, não. Se for para ser preso pela luta do povo e com o povo, e sabendo o que eu estou fazendo, serei preso diversas vezes. Porque eu não vou me ajoelhar, jamais, a esse modelo de opressão. Aonde eu chego, piso leve, com a sabedoria dos mestres e das mestres, e quero construir. E quero organizar. E aqueles que não aceitam os instrumentos de organização, eles querem matar, eles querem prender, eles querem dizer ao povo, eu prendi o seu líder para que você não lute. Mas pode prender, você vai prender um corpo, nunca uma alma
e nunca as ideias, porque as ideias são livres. Entende? Vocês podem empreender o quanto que vocês quiserem. Vocês podem chegar, quando eu tiver de carro, plantar maconha, botar arma, pode me dar um tiro e botar uma arma na minha mão dizendo que eu troquei tiro com vocês. Vocês podem tirar a minha vida. Mas o meu legado vocês nunca vão destruir. Inclusive o meu legado eu tenho feito com cuidado para publicá-los, porque outras pessoas virão depois de mim. E precisa ler essas experiências. Então eles podem fazer o que quiser. E eu, infelizmente, tive que vir embora da minha cidade, do município de Pau-Brasil, porque fui perseguido lá e tive que vir embora. Mas aonde eu chego, eu começo a construir. E já estou em construção. E direi a ele, a partir do meu processo de educação, ele vai ter que me engolir como um doutor dos povos dessa região. Ele vai ter que me engolir. E eu trilharei o meu caminho para o mestrado, para o doutorado, depois eu vou passar num concurso de universidade e vou dizer a ele, você tem que me chamar de doutor porque eu fiz doutorado, não é porque você é delegado eu tenho que lhe chamar de doutor, não. Porque doutor é quem faz doutorado. Doutor é aquele que pega o seu conhecimento e compartilha com a comunidade. Eu não tenho medo de polícia, eu respeito. Eu não tenho medo das instituições, eu respeito. Mas eu não vou me fraquejar pelas ameaças que vocês têm feito à minha família, pelas ameaças que você tem feito a mim, não vou fraquejar. E me denuncie, se vocês quiserem, porque eu vou continuar em luta pelaquilo que eu acredito. Vou continuar em luta pela agroecologia, vou continuar em luta pelo desenvolvimento sustentável da minha região. Vou continuar em luta pela educação, que é direito, está na LDB, e aonde tiver uma criança ou um jovem, ele precisa ser educado no lugar onde ele se encontra, porque a educação tem que ser no local, por isso que nós defendemos a educação no campo e do campo, tem que ser no local onde aquele jovem pisa os seus pés. Né? E essa educação não pode ser qualquer educação, porque uma educação de qualquer jeito, ela pega um cidadão bem apto na sua região e transforma ele em um opressor, e transforma ele e coloca nele, a partir quando ele vai para a universidade, que quando ele sai de lá, ele tem que atropelar o outro. Que ele tem que ser melhor do que o outro, porque se ele for melhor do que o outro, a indústria vai chamar ele. E na nossa educação, a gente não quer isso, não. A gente quer uma formação cidadã. Se eu sou cientista social, e você, Darluce, é professora, mas a gente tem um engenheiro, a gente pode trocar e fazer permuta de conhecimentos e de serviços. E é essa educação que a gente quer. Se Darluce faz a parte dela, eu faço a minha parte, o outro faz a sua parte, todos fazem a sua parte dentro das suas localidades, teremos uma região próxima. E eu quero dizer a vocês, só para finalizar, que o Bolsa Família, o custo do Bolsa Família é em torno de R$2 por família, certo? Que dá esse orçamento todo. O nosso programa custa menos de R$1,85, e nós apresentamos a presidenta Dilma, na época, e ela olhou o nosso programa, ficou encantada, porém foi derrubada. E esse programa de recuperação da Mata Atlântica significa, se você investir R$1,85, a gente vai gerar mais de 3 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Nós vamos salvar mais 40... tem 2 minutos. Ok, vamos gerar mais 40 minutos, 40 espécies, salvar 40 espécies. Vamos reestruturar essa região com apenas R$1,85, menos do que o Bolsa Família. Então, eu deixo o seguinte recado. Quer reestruturar essa região? Invista no nosso plano de desenvolvimento da Mata Atlântica, que a gente vai provar que seremos outra região e seremos referência, mais uma vez, internacional. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que pouco eu tenho a acrescentar tudo que você falou, pouco não, eu não tenho nada a acrescentar, eu só tenho a agradecer, eu realmente estou emocionada com sua história, com tudo que você está falando aqui. Acho que quem ouviu e viu também está emocionado. O Instagram vai derrubar a live e daqui a pouco eu quero salvar, porque eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade de nos ver nessa discussão. Quer dizer, de te ouvir, porque eu não falei nada. Obrigada, Cacá, de coração mesmo. Gratidão também. E vamos continuar compartilhando conhecimento por aí. Não quero mais te perder de vista, não. Ok, Tchau. gente, eu quero dizer a vocês que acessem
esse programa depois, compartilhe para que mais pessoas vejam essa belíssima discussão. E estou à disposição para qualquer pessoa para travar essas outras discussões em outro momento. Obrigado, tchau, tchau.